Vamos resolver a avaliação sumativa número 1 de Matemática quinto ano, que é constituída por 18 perguntas. Neste vídeo, vamos resolver as perguntas 1 e 2. Pergunta número 1. Qual dos seguintes números, 7, 17, 21 e 56 não é múltiplo de 7? A resposta é a linha B. Isto é, dos 4 números o único que não é múltiplo de 7 é o número 17, e porquê? Vamos resolver esta pergunta por dois métodos. No primeiro método, vamos recorrer ao conceito de múltiplos de um número, como o conjunto dos números que são o produto dele próprio pelos números naturais. Um múltiplo de um número n1 é um número n2 que pode ser obtido multiplicando esse número por um número natural. A tabuada de um número é exatamente os múltiplos desse número. No segundo método, vamos recorrer ao conceito de que um número é múltiplo de outro, quando a divisão do primeiro pelo segundo é uma divisão exata. Recordemos que uma divisão exata é uma divisão cujo resto é igual a zero. A linha A, será que o número 7 é múltiplo de 7? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 7 é igual a 7? Pelo método 1, e como podemos verificar na tabuada dos 7, existe o número natural 1, pelo que sendo 7 vezes 1 igual 7, então 7 é um múltiplo de 7. Pelo método 2, a divisão entre o número 7, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 7, é uma divisão exata, pelo que concluímos que o número 7 é um múltiplo de 7. A linha B, será que o número 17 é múltiplo de 7? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 7 é igual a 17? Pelo método 1, e como podemos verificar na tabuada dos 7, não existe nenhum número natural, porque os múltiplos de 7 passam de 14 a 21, o que significa que 17 não é um múltiplo de 7. Pelo método 2, a divisão entre o número 17, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 7, é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 3. Pelo que concluímos que 17 não é um múltiplo de 7. A linha C, será que o número 21 é múltiplo de 7? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 7 é igual a 21? Pelo método 1, e como podemos verificar na tabuada dos 7, existe o número natural 3, pelo que 7 vezes 3 igual 21, o que significa que 21 é um múltiplo de 7. Pelo método 2, a divisão entre o número 21, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 7, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 21 é um múltiplo de 7. A linha D, será que o número 56 é múltiplo de 7? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 7 é igual a 56? Pelo método 1, e como podemos verificar na tabuada dos 7, existe o número natural 8, pelo que 7 vezes 8 igual 56, o que significa que 56 é um múltiplo de 7. Pelo método 2, a divisão entre o número 56, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 7, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 56 é um múltiplo de 7. Resumindo, podemos então dizer que dos 4 números, 3 deles, o 7, o 21 e o 56, são múltiplos de 7, enquanto o número 17 não é múltiplo de 7. Pergunta número 2. Qual dos seguintes números, 16, 18, 48 e 58 é múltiplo de 4 e 6? A resposta é a linha C. Isto é, dos 4 números o único que é múltiplo de 4 e de 6, é o número 48. E porquê? Vamos resolver esta pergunta por dois métodos. No primeiro método, vamos recorrer ao conceito de múltiplos de um número, como o conjunto dos números que são o produto dele próprio pelos números naturais. Um múltiplo de um número n1 é um número n2 que pode ser obtido multiplicando esse número por um número natural.
A tabuada de um número é exatamente os múltiplos desse número. A segunda variante, pelo conceito de que um número é múltiplo de outro, quando a divisão do primeiro pelo segundo é uma divisão exata. Recordemos que uma divisão exata é uma divisão cujo resto é igual a zero. No segundo método, recorrendo ao conceito de múltiplos comuns a dois ou mais números, que é o conjunto de intersecção entre os diversos conjuntos dos múltiplos dos números. A linha A, e os múltiplos de 4, método 1, será que o número 16 é múltiplo de 4? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 4 é igual a 16? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 4, existe o número natural 4, pelo que 4 vezes 4 igual 16, o que significa que 16 é um múltiplo de 4. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 16, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 4, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 16 é um múltiplo de 4. A linha B, e os múltiplos de 4, método 1, será que o número 18 é múltiplo de 4? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 4 é igual a 18? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 4, não existe nenhum número natural, porque os múltiplos de 4 passam de 16 a 20, o que significa que 18 não é um múltiplo de 4. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 18, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 4, é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 2. Pelo que concluímos que 18 não é um múltiplo de 4. A linha C, e os múltiplos de 4, método 1, será que o número 48 é múltiplo de 4? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 4 é igual a 48? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 4, existe o número natural 12, pelo que 4 vezes 12 igual 48, o que significa que 48 é um múltiplo de 4. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 48, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 4, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 48 é um múltiplo de 4. A linha D, e os múltiplos de 4, método 1, será que o número 58 é múltiplo de 4? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 4 é igual a 58? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 4, não existe nenhum número natural, porque os múltiplos de 4 passam de 56 a 60, o que significa que 58 não é um múltiplo de 4. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 58, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 4, é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 2. Pelo que concluímos que 58 não é um múltiplo de 4. Dos números 16, 18, 48 e 58, quais são múltiplos de 4? Como verificamos em pormenor, podemos então dizer que dos 4 números, 2 deles, o 16 e o 48, são múltiplos de 4, enquanto os outros 2, o 18 e o 58, não são múltiplos de 4. A linha A, e os múltiplos de 6, método 1, será que o número 16 é múltiplo de 6? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 6 é igual a 16? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 6, não existe nenhum número natural, porque os múltiplos de 6 passam de 12 a 18, o que significa que 16 não é um múltiplo de 6. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 16, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 6, é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 4. Pelo que concluímos que 16 não é um múltiplo de 6.
A linha B. E os múltiplos de 6? Método 1. Será que o número 18 é múltiplo de 6? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 6 é igual a 18? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 6, existe o número natural 3, pelo que 6 vezes 3 igual 18, o que significa que 18 é um múltiplo de 6. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 18, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 6, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 18 é um múltiplo de 6. A linha C. E os múltiplos de 6? Método 1. Será que o número 48 é múltiplo de 6? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 6 é igual a 48? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 6, existe o número natural 8, pelo que 6 vezes 8 igual 48, o que significa que 48 é um múltiplo de 6. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 48, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 6, é uma divisão exata, pelo que concluímos que 48 é um múltiplo de 6. A linha D. E os múltiplos de 6? Método 1. Será que o número 58 é múltiplo de 6? Ou seja, existe algum número natural que multiplicado por 6 é igual a 58? Pelo método 1 e variante 1, e como podemos verificar na tabuada dos 6, não existe nenhum número natural, porque os múltiplos de 6 passam de 54 a 60, o que significa que 58 não é um múltiplo de 6. Pelo método 1 e variante 2, a divisão entre o número 58, ou seja o que queremos testar se é múltiplo, e o número 6, é uma divisão não exata, isto é uma divisão com resto 4. Dos números 16, 18, 48 e 58 quais são múltiplos de 6? Como verificamos em pormenor, podemos então dizer que dos 4 números, 2 deles, o 18 e o 48, são múltiplos de 6, enquanto os outros 2, o 16 e o 58, não são múltiplos de 6. Resumindo o primeiro método, podemos dizer que dos números 16, 18, 48 e 58, o único número que é simultaneamente múltiplo de 4 e de 6, é o número 48. Método 2, dos números 16, 18, 48 e 58 quais são múltiplos de 4 e quais são múltiplos de 6? Como o maior número entre os números 16, 18, 48 e 58, é o 58, vamos escrever todos os múltiplos de 4 e 6 até ao respectivo múltiplo imediatamente seguinte ao 58. E depois determinar os múltiplos comuns. O conjunto dos múltiplos de 4 menores ou iguais a 60, é o conjunto dos números 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60. O conjunto dos múltiplos de 6 menores ou iguais a 60, é o conjunto dos números 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Então, os múltiplos de 4 e 6 e menores ou iguais a 60, é a interseção dos conjuntos M4 e M6, ou seja, é o conjunto dos números 12, 24, 36, 48 e 60. Resumindo o segundo método, podemos dizer que dos números 16, 18, 48 e 58, o único número que é simultaneamente múltiplo de 4 e de 6, é o número 48. Repara que dos 4 números, 16, 18, 48 e 58, o único que pertence ao conjunto dos múltiplos de 4 e de 6, é o 48.